Olha, vou tentar conversar com vocês mais uma vez sobre mediunidade, porque isso tem muita dúvida, muita gente pergunta o que é ser médium, todo mundo pode ser médium, todo mundo é médium. Então, olha lá, aconselho a vocês a lerem, agora eu peguei direitinho, capítulo 14 do livro dos médiuns, do Allan Kardec, explica tudo sobre o médium, tá? Aí na primeira, acho que a primeira pergunta lá desse capítulo, se não me engano é 159, perguntam se todo mundo é médium. E aí ele explica que, em potencial, todo mundo pode ser médium, tá? É o que ele fala lá. Só que, assim, pela minha experiência, pelo que eu vejo, acho que muita gente vê também, eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que nem todo mundo é, tá? E falo assim, porque todo mundo, em potencial, né? Nós nascemos ouvindo, enxergando, falando, são as nossas potencialidades. Mas em alguns é mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Talvez ele tenha querido até falar isso, né? Que todo mundo nasce com condição de ser. Mas isso dá um sentido meio dúbio na coisa, porque eu acho que assim, tudo é questão mesmo da gente ter aquela configuração própria. Por isso que eu bato na tecla da configuração, né? Olha, a maioria das pessoas nascem enxergando, mas alguns nascem com miopia, não é isso? Então, aí você tem uma certa dificuldade para enxergar as coisas, miopia e enxergar de perto. Né? Isso aí, né? Se não, se enxerga melhor de longe, não enxerga de perto, não sei. Hipermetropia você tem que enxergar melhor de longe, né? Então, são dificuldades, é porque o globo ocular dele veio configurado daquela forma, que a imagem forma atrás da retina ou na frente da retina, eu já não lembro mais. Mas, em princípio, todo mundo nasce enxergando, né? Mas vem configurado de forma diferente. Todo mundo nasce com capacidade de falar. Só que alguns, a corda vocal veio ali configuradinha de um jeito que permite que cante de uma forma melodiosa. E o cara se torna um cantor. Não é assim? Tem gente que treina e não consegue de jeito nenhum, que tem uma voz de taquara rachada que não consegue juntar as notas ali para fazer uma coisa que alguém consiga ouvir. Não é assim? Então, algumas pessoas, todo mundo em princípio nasce o quê? Ouvindo. Mas algumas pessoas conseguem identificar sons que a maioria não consegue. Consegue identificar as notas musicais e vários outros sons que a gente não percebe. Às vezes não tem gente que diz assim, poxa, você tem ouvido de tuberculoso. Que o camarada, ele consegue, o tímpano dele consegue ser sensível a menor vibração sonora que tiver no ar. A gente às vezes não percebe, mas o cara ele tem aquela percepção. Então, a mesma coisa acontece com a mediunidade. Alguns nascem realmente médios. E o que é ser médium? Gente, ser médium é você conseguir ter contato com um ser que está em outra dimensão, ele não está aqui nessa, ele está numa outra dimensão, você consegue ter contato com ele e trazer a comunicação que ele quer passar, ou fazer o trabalho que ele precisa de fazer. Isso é ser médium, tá? Isso é você ter mediunidade, né? Agora, algumas pessoas têm uma percepção do outro plano, mas não quer dizer que ele seja médium, porque ele ainda não consegue ouvir bem o outro lado, ele ainda não consegue ver bem o outro lado. Então, como é que ele vai trazer uma mensagem de lá para cá? Como é que ele vai ser intermediador, né, do outro plano para esse plano aqui, se ele não consegue perceber direito, né? Então, para a gente ser médio, a gente tem que ter essas percepções sensitivas bem aguçadinhas, já bem desenvolvidas, para que você consiga captar realmente ondas do outro lado, que estão vibrando numa outra dimensão, decodificar e trazer a mensagem para o lado de cá. Então, assim, em princípio, não é que todo mundo seja médium, não. Não fique frustrado se você não consegue, né?
Não fique também se sentindo, fique vaidoso caso você seja, porque isso é uma coisa natural e eu acredito que a gente esteja caminhando para futuramente todo mundo ter essa percepção maior. Do mesmo jeito que a humanidade aí vem evoluindo em vários aspectos, eu acredito que no futuro também a gente não vai ter mais tanta predisposição a doenças. Então, nosso corpo está sendo aprimorado. E com a mudança frequencial do nosso planeta, ele está mudando mesmo, e ele está mudando por quê? Porque a espiritualidade está mudando. Não, gente, não tem nada a ver. Nossa frequência está mudando porque a gente está caminhando no espaço. Nosso sistema solar todo não fica parado, o Sol não fica paradão lá. Não, o Sol também está se movimentando. E todo esse movimento faz com que a gente se aproxime de outros astros que agem em cima de todo esse sistema e altera o padrão vibracional do sistema. Lei física, eletromagnetismo, não tem nada de mistério nisso. Talvez a gente ainda não tenha condição de explicar essas coisas, mas os cientistas aí já estão avançando bastante. Eles já estão bem por dentro. A galera lá de fora vem buzina e dizer assim, ó. E aí já estão alcançando. Então, não é dizer, a espiritualidade está promovendo essa transformação, essa transição planetária. Não. A galera lá de cima, ela está ajudando a gente a passar por isso. Porque eles já passaram por isso nos planetas deles, já passaram por isso. Então eles sabem o que está acontecendo. E no momento que o nosso planeta altera a vibração, mexe conosco também. Olha, a gente está tendo picos de mudança de frequência aí, né, na frequência Schumann, que é a que mede a frequência da vibração da Terra. A gente está tendo picos, vai lá em cima, volta lá em cima. Isso influencia na gente, no nosso padrão também de vibração molecular. Então, algumas pessoas começam a sentir irritabilidade. E aí, da maneira como você está vibrando também, você passa para o teu emocional e vice-versa. Sabe? É como, assim, é uma engrenagem enorme. A gente está interligado nessa teia imensa. E a gente tem que ter consciência disso, né? Mas a nossa tendência é que com essa mudança vibracional, a gente comece também quando a gente vai formando os nossos novos corpos físicos, a gente comece também a configurá-los para perceber outras ondas. Ondas do espectro luminoso, que até hoje a gente não percebe, ondas sonoras que a gente não percebe. Eu sempre falo dos cães, que os cães percebem ondas que a gente não percebe, ondas sonoras que a gente não percebe, né? A gente já conhece aí algumas ondas eletromagnéticas que nós não conseguimos visualizar, mas a gente já provou aí que existe o ultravioleta, infravermelho, o raio-x, tudo são coisas que a gente tá engatinhando ainda e a gente está adaptando os nossos corpos para ter essa percepção de uma outra dimensão. Só que alguns já estão nascendo, já nasceram configurados a começar a perceber, né? Tem gente aí, tem uma galera que percebe bem. Eu, por exemplo, eu falo dos zumbidos, dos apitos no ouvido, porque quando eu tenho algum ser de outra dimensão aqui próximo a mim, um espírito próximo querendo me falar alguma coisa, ele está emitindo uma onda sonora numa outra frequência diferente da nossa aqui. Então o meu ouvido não está ainda totalmente adaptado para captar e decodificar aquilo, interpretar aquela onda direitinho, porque o meu cérebro físico ele não está acostumado a isso. Então o que acontece? Eu percebo como um ruído, um apito, um estalar, alguma coisa que assim, me mostra que realmente uma onda diferente está sendo emitida, mas eu ainda não tenho a capacidade bem desenvolvida de percepção, né? Às vezes eu até consigo ouvir nitidamente eles falando comigo, mas por quê? Porque eu estou vibrando num padrão compatível àquela frequência, só que não é sempre que eu estou.
em determinados momentos, talvez pela própria influência da Terra, talvez pela influência dos meus pensamentos, eu consigo ficar num padrão que eu entro em compatibilidade e aí sim eu percebo aquela onda chegando no meu tímpano e é feita a interpretação certinha lá no cérebro. Ela é decodificada. Já teve vezes de eu achar até que eu tô ouvindo mesmo, tô esquizofrênica. Acontece, né? Então, a gente tem que ter noção assim que... Mas isso é uma coisa sobrenatural? Isso me faz diferente? Não, gente. É uma percepção que... E até tem horas que falha, tem horas que funcionam, porque vai variar de acordo com o meu padrão vibracional, tá? Então, a mediunidade, todo mundo tem um certo... um pouquinho dessa percepção, né? Então, algumas pessoas conseguem sentir arrepios quando tem espíritos se aproximando, dor de cabeça, dor na nuca quando eles estão influenciando, você fica com a mão suando frio. São várias sinaléticas de que você está tendo, que o teu corpo está reagindo a ondas eletromagnéticas diferentes daquelas que você está acostumado a trabalhar. Então, isso é um sinal que você tem uma certa capacidade perceptiva, mas isso não te torna um médium. Porque essas percepções, elas ainda não conseguem ser traduzidas corretamente e trazidas para cá com algum teor de mensagem, que é isso que caracteriza mesmo a mediunidade, né? De você conseguir fazer com que quem está do lado de lá, os espíritos, tragam informações, interajam com esse plano através de você. Isso é que é mediunidade, tá? Então, quando vem me perguntar, eu posso desenvolver a minha mediunidade? Depende. Nem todo mundo consegue desenvolver a mediunidade. Eu sou muito contra isso, né? Que aí a gente também entra com a autossugestão. Eu acho que isso é uma coisa tão natural. É lógico que você pode treinar, né? Igual muita gente treina aí o canto. Mas quem não tem aquela configuração nas cordas vocais para desenvolver um canto melodioso, o cara vai ficar treinando e vai ser aquele empata coral. Aquele que sempre está lá no meio do coral e dá aquela nota errada. Então, não tem jeito, cara, coitadinho, treinou. Eu sei que isso é frustrante para muita gente, mas a gente tem que admitir, a gente tem que começar a aceitar as nossas limitações. Eu acho que quando o Kardec também colocou isso, veio muito divulgado, difundido aí dentro do espiritismo, que todo mundo é médio, para também não tornar os médios vaidosos, né? Porque a humanidade, gente, é terrível. É terrível. Aí começam a realmente explorar isso, se achar o máximo. Aí foge todo o propósito do fundamento do espiritismo, que foi despertar a gente para a possibilidade dessa comunicação, mas sem haver essa contaminação aí do nosso ego pelo meio, né? Mas eu não vejo nada demais em dizer que, olha, nem todo mundo pode ser médium, não. Né? Eu não me considero um médium em potencial, porque tem horas que eu consigo perceber algumas coisas para mim, tem horas que eu não percebo. Eu já trabalhei mediunizada, mas eu sinto que quando eu trabalhava mediunizada era muita coisa promovida também pelo espírito que estava trabalhando comigo. É lógico que eu tenho uma configuração que propicia isso. Eu tenho essa facilidade dele mexer no meu padrão vibracional e ele estava ajudando assim nesse sentido. Então, se você realmente tem algumas percepções e começa a trabalhar essas percepções, pode sim desenvolver a mediunidade, mas você tem que ter essa capacidade física para poder se desenvolver. Então, não é todo mundo que vai conseguir desenvolver a mediunidade, não. Você vai ficar ali e, às vezes, as casas de Umbanda promovem isso, né? E você fica ali forçando, e, às vezes, faz até mal, porque é um desprendimento energético muito grande, um desgaste físico mesmo, e energético, para você estar se forçando a fazer uma coisa que você não tem aptidão física para aquilo, né? Gente...
né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as nossas limitações e compreender. Então, por isso que eu vim aqui desmistificar um pouquinho isso, que muita gente... tá escrito lá, e dizem que todo mundo é médium em potencial, então eu posso desenvolver a minha mediunidade. E o camarada fica lá só se desgastando quando poderia gastar essa energia de uma forma que ajudaria muito mais a espiritualidade, sabe? Quem quer participar de trabalho espiritual, mesmo que não seja médium, que não venha com essa capacidade, gente... As casas espíritas estão aí cheias de trabalhos sociais. Eu trabalhei muito tempo em trabalho social, serviço social das casas, né? É uma maneira de você estar próximo à espiritualidade, você estar se juntando com a galera do bem, que está querendo ajudar mesmo as pessoas, e de uma outra forma você não está se desgastando energeticamente ali. Você está até se desgastando, né? Porque você está se doando. Muito desse serviço a gente doa mesmo. Distribuir cesta básica em comunidade, debaixo de um sol danado. Tem uma amiga aí que faz um trabalho maravilhoso no município de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Nossa, quem acompanha ela sabe que é um desgaste energético danado ali. Sei lá, umas 500 famílias ou mais atendidas por ela, e aí, às vezes, debaixo de um solão danado. Então, mas só que você está se desgastando energeticamente e está tendo resultado, tá? Então, não adianta a gente ficar aí batendo na tecla, querendo realmente fazer aquilo que as nossas limitações não permitem, né? Tá bom? Não fiquem frustrados com isso, gente. Tem muitas outras formas da gente ajudar as pessoas sem ser através da mediunidade, de fazer esse intercâmbio. Vamos combinar, né? Tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.